Meus irmãos, boa noite. Vamos dar início à nossa reflexão da semana. Hoje nós vamos fazer umas reflexões sobre o tratamento de cura. Há casas espíritas, as casas de orações, além de ser um local onde é permitida a nossa conexão com o divino, que nós possamos em orações, em vibrações, nos sintonizar com Deus, com os espíritos benfeitores, com os anjos, com os homens santos, que vieram ao planeta. É um local sagrado onde o ambiente nos propicia reflexões e nos dá condições de fortalecer nossa fé, porque ali dentro geralmente os pensamentos que são ali gerados de louvor, de adoração, de agradecimento, e os pedidos que é feito ali para espiritualidade, para os irmãos que estão ali esperando a nossa necessidade existencial de pedir ajuda, é direcionado para o equilíbrio, para a harmonia, para a paz, é vinculado ao sentimento de perdão, de cura, de encontrar um caminho onde nós possamos juntos, nos harmonizar, nos ajudar nas relações familiares, nas relações conjugais, nas relações da amizade, nas relações com os nossos semelhantes. Geralmente as casas de orações nos propicia uma oportunidade muito boa de poder ali abrir nosso coração, abrir nossa consciência, falar com Deus. Porque quando nós oramos, a nossa vibração sobe até os céus pedindo misericórdia, intercessão, amparo, ajuda, cura. E quais são os caminhos que Deus utiliza para nos ajudar? Todos os possíveis. Mas precisamos aprender uma coisa: não basta pedir ao Senhor que nos ajude, é preciso também aprender a nos ajudar. Se você tem uma dificuldade em perdoar, se você tem aquele sentimento que perdoa, mas não esquece, é necessário que você faça uma reflexão e comece a buscar nas fontes de sabedoria que Deus deixou para nós como instrução para o aprimoramento do nosso espírito, da nossa consciência, o que fazer nessas situações. Aí você vai lá, num mantra, uma oração, que é um mantra, que é a oração de Francisco de Assis. É perdoando que você é perdoado. A hora que você começa a ler essa frase, você vai perceber que você é uma pessoa também que tem dificuldades também existenciais nos relacionamentos, que muitas das vezes você, por um momento assim, de insensatez, você fala coisas com as pessoas que te rodeiam, que relacionam com você. Pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser no ambiente de trabalho, onde você às vezes dirige, ou é chefe de setor, ou que você é o subordinado, que você magoa e fere a pessoa também. Então você, por ser um ser em evolução, que tem defeitos e qualidades, você precisa incessantemente do perdão das pessoas e do perdão de Deus. Ao estudar esse ensinamento contido nesse mantra, você começa a entender. E tem outro ensinamento que fala também, olha, no oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então, se eu não perdoar quem me ofendeu, eu não terei diante de Deus, diante das leis universais, diante dos anjos, a concessão do perdão das minhas faltas. É outra oração que vem te ensinar que é preciso abrir seu coração. Aí você pede cura para sua alma, ajuda para um ente querido, paz para sua consciência, para sua família. Mas aí você está com o coração cheio de ressentimento, de mágoas, que às vezes tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 10 anos.
Aí você vai lá, ajoelha diante do altar e ora para Deus, fala: Senhor, perdoa minhas faltas, me ampara, me ajuda. Eu venho aqui lhe oferecer a minha prece de louvor, de adoração, de humildade diante da sua sabedoria, diante do teu amor, para que me ensine como eu conseguir o equilíbrio, a harmonia, a paz na minha família, nas minhas relações. Mas aí, se você procurar nas fontes do medicamento da alma, porque ele era o médico das almas, o Cristo, e ele trouxe um manual, o manual da vida, que é o Evangelho. É preciso estudar esse livro para você entender como alcançar cura, equilíbrio e paz. Todos nós queremos a cura, mas não queremos beber o remédio. O remédio está aqui. E aqui fala: quando quiseres fazer uma oferenda ao teu Senhor, vá e reconcilie com o teu adversário. Porque não há como ajoelhar-se diante de Deus e alcançar graça, alcançar misericórdia, o coração cheio de ressentimento e mágoa, com falta de misericórdia, com falta de perdão. É por isso que muitas pessoas não alcançam graça da cura, não sabem deixar para lá, deixa para a justiça divina. Mas a pessoa fez isso comigo, fez aquilo comigo, a pessoa me traiu, a pessoa me lesou, a pessoa... Tudo bem, se nós somos seres que frequentamos aqui a doutrina dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos tem como uma das suas bases a pluralidade das existências. O que quer dizer isso? São espíritos imortais, tendo transitoriamente a vida no corpo físico. Nós vivemos N vidas, e nessas N vidas que vivemos, será que todas elas nós fomos pessoas com honra? Fomos pessoas que respeitamos o direito do outro, que não ferimos, que não magoamos? Será? Então, nós temos que aprender que a nossa cura depende da nossa reforma íntima, a nossa purificação interior, a limpeza do nosso coração, para que possamos merecer graça diante do Senhor. O medicamento existe, e a gente vê que a maioria das enfermidades, tem pessoas, por exemplo, que tem condições econômicas, paga 800, 1.000, 2.000 de um plano de saúde, vive tomando remédios alopáticos, que os remédios vão passo a passo nos adoecendo cada vez mais. Por uma coisa tem um efeito colateral, aparece outra enfermidade daqui e dali. Tem coragem de gastar 800 conto por mês, tem coragem de pagar altos exames caríssimos, e não tem coragem de abrir o coração e a mente e o espírito para o desprendimento da caridade, que é a possibilidade que Deus te dá de ajudar o próximo com recursos financeiros que possa ser transformado em agasalhos, em roupas, em medicamentos. Então, o tratamento espírita é o tratamento médico mais barato que tem. E a gente não acredita. Quando as pessoas, mas o tratamento espírita de cura não dispensa o tratamento médico de hipótese alguma. Nós temos hoje a Associação Médica de Médicos Espíritas Mineiros, Associação Brasileira de Médicos Espíritas, pessoas que atuam na medicina, que tem o tratamento mais holístico, trata do corpo, mas trata do coração, da alma e do espírito. A maior fonte das nossas enfermidades é as nossas mágoas, nossos ressentimentos, nossos desequilíbrios diante das relações na nossa caminhada existencial, onde há os conflitos, onde quando nos pede paciência, nós não temos. Quando nos pede compreensão, nós não temos. Quando nos pede desprendimento, nós não temos. Então, na verdade, nós contraímos as enfermidades e atraímos as enfermidades para nós, através da contaminação vibratória. Porque se eu desejo mal para alguém, se eu nunca desejei mal para alguém, mas de repente alguém me faz alguma coisa que me prejudica diretamente a minha vida, aí eu começo a ter um sentimento de
aversão por aquela pessoa. E aquele sentimento começa a crescer, eu começo a ter ressentimento daquela pessoa. Eu começo a ter mágoa daquela pessoa. Eu começo a ter raiva daquela pessoa. E nisso os pensamentos vão entrando no meu corpo mental, me contaminando, me obsediando, e eu começo a ter ódio daquela pessoa. E de repente, quando eu menos pensar, eu começo a desejar o mal para ela. Mas quando eu começo a desejar o mal para ela e ter todos esses sentimentos que eu falei, a primeira pessoa que se contaminou com esse sentimento fui eu que eu gerei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, nós, quando desejamos, queremos desejar mal a alguém, a primeira pessoa a se contaminar, eu quero desejo que aquela pessoa tenha um problema sério. Eu vou ter um problema. Que desejares para os outros, que virá para você. O universo é inteligente, que se desejar para o outro, virá para você. Então, a nossa cura depende muito mais da nossa mudança de hábito. Quando nós começamos a estudar livros como esse aqui, nós começamos a ter uma visão diferente da vida. Nós começamos a ser mais caridosos, temos mais compaixão, mais compreensivos, não melindramos com qualquer coisa, perdoando, largamos para lá. A pessoa não gosta de mim, mas não entende, Jesus agradou todo mundo. Você tem que a primeira pessoa tem que gostar de você. Sabe quem tem que gostar de você? Você mesmo. Você tem que autorrespeito, autoestima, se amar, se respeitar, cuidar do seu corpo, cuidar do seu coração, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Não tem que ficar buscando a aprovação das pessoas, não. Por que tem que ter a aprovação dos outros? Você tem que ter a aprovação de Deus. Você tem que ter a consciência tranquila de deitar na sua cama, no travesseiro e falar: hoje eu ganhei meu dia. Porque hoje eu tive uma honradez no meu caminho, fiz tudo da melhor maneira possível, dei tudo de mim. Agora, só existe uma possibilidade de cura quando nós caminhamos por muito tempo no sofrimento, fazendo coisas erradas. Através do estudo desse livro, e ao estudar esse livro, nós vamos perceber que Deus nos convoca para assumir os nossos compromissos fraternos de solidariedade, de voluntariado, para sermos uma das mãos de Deus, uma das vozes de Deus, que conforta o irmão doente, desesperado, precisando de uma palavra amiga, precisando de um ombro, precisando de um conforto de palavra, de presença humana. Aí você começa a praticar a caridade. E só há um caminho para chegar até Deus, não existe outro. Quando a nossa bandeira do Espiritismo tem lá o lema: fora da caridade não há salvação, é porque a caridade é a virtude de Deus, e a caridade nela está sintetizada todas as outras virtudes: a benevolência, o perdão, a compaixão, a misericórdia, o altruísmo, a fraternidade, a caridade. A caridade é o caminho que leva a Deus. Comece a ser uma pessoa boa. Primeiro plano para você: tenha paciência com você, se respeite, cuide bem de você, não se deixe colocar em situações que possam trazer risco de vida, cuida do teu corpo, não tenha vícios exacerbados, se proteja, se respeite, porque quando você começar a se respeitar, não será uma palavra de alguém, que pode ser mãe, pai, irmão, filho ou esposo, que irá atingir a palavra de você, falando coisas para você que você não merece, que você vai melindrar com aquilo. Você vai aprender aqui a olhar para o outro com compaixão e entender que a realidade é uma interpretação. Se uma pessoa está falando palavras ofensivas a você, ofendendo sua moral, você pode escolher ficar irritado, nervoso, revoltar-se com aquilo, se magoar e adoecer. Você pode olhar para ele com compaixão, com misericórdia e falar: coitado desse meu irmão, hoje ele não está bem, ele não está legal, e largar isso para lá. Porque, para encerrar nossa abertura hoje, todas as palavras ofensivas, toda palavra de desmerecimento, todo sentimento que vem para te machucar e te magoar, ninguém tem o direito, tem o poder de tirar a sua paz interior, a não ser que você conceda o poder a ele. Ninguém. Quando a pessoa destila diante de você palavras, gestos, comportamentos que tentam envenenar sua alma, que tenta adoecer seu coração, que tenta colocar trevas na sua consciência, veneno só faz efeito se você beber. Se você não beber, com quem ficará o veneno?
quem está emanando ele. Vamos aprender isso. Vamos aprender a nos curar. Porque quando vocês vêm aqui procurar os espíritos para tratar, nós temos sempre uma pergunta. Fala assim, olha, eu queria ajuda disso. Tá, tudo bem. Jesus, quando os irmãos doentes o procuraram, falou, a tua fé te curou. Então, vocês vão se curar com a fé que vocês têm para gerar dentro de vocês. A fé em Deus, a fé na lealdade, na honestidade, na benevolência, no perdão, na caridade, na família. Ele falava, a tua fé te curou. Vai e não peques mais para que não te aconteça o mal maior. E tinha outra situação além dessa. Que então, quando vocês vêm nos procurar, nós vamos perguntar para vocês, o que nós precisamos fazer para ajudar vocês a se curarem? Em que posso te ajudar para ajudar você a se curar? Então não delegue para a espiritualidade o medicamento da sua alma que precisa ser gerado por você mesmo. A espiritualidade vai trazer para você algumas orientações, alguns ensinamentos, vai te ensinar a fazer o medicamento para você tomar. Mas a espiritualidade não te dará o medicamento pronto para você, não, que não vai adiantar. Não adianta você dar um medicamento para uma alma doente que toma aquele medicamento e continua fazendo as mesmas coisas erradas e adoecendo a cada dia que passa, cada vez mais. A espiritualidade vai ajudar você a encontrar o medicamento para você tomar e beber, vivenciar essa realidade. Aí você vai se curar. Então não espere milagres se você não acredita que Deus existe, que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus de amor, que Ele nos criou para a felicidade, para a harmonia, para a paz, para alcançarmos as bem-aventuranças prometidas por Ele. Você tem tempo para o café da manhã, você tem tempo para ir no cinema, você tem tempo para ir no shopping, você tem tempo para namorar, você tem tempo para dormir, para estudar. E qual é o tempo que você tem para dedicar a Deus? Faça essa pergunta na sua consciência. Durante a semana, qual o tempo existencial que você tira para ir numa casa de Deus, louvar, adorar, agradecer e servir? Servir a Deus. Como eu posso servir a Deus? Tudo que fizer de um desses mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que estarei fazendo. Amparando as pessoas. No que você puder oferecer. Não há bem maior do que a possibilidade que você tem de se conectar com as energias sagradas de cura do universo e confortar e consolar um desespero, trazer uma esperança com uma aflição, semear um encanto numa estrada desbotada de um irmão seu que, pelas dores, pelas adversidades, perdeu o sentido da sua existência. Então, nós somos também responsáveis pela nossa cura e temos o dever moral perante a espiritualidade, perante o Senhor, de ser o seu instrumento para que possamos atuar nos infortúnios ocultos que existem por aí, nas pessoas que conhecemos, precisando de amparo, de socorro, de espiritualidade, de conexão com o divino que há dentro dele, para que o Senhor possa fazer a limpeza da sua alma, a purificação do seu coração, do seu espírito, e ele alcançar graça diante do seu pedido. Senhor, cura-me, cura minha alma, Senhor, cura meu coração, cura meu espírito, cura minha consciência, cura minha vida, e se eu merecer, Senhor, cura meu corpo. Sua alma pela estrada pra te proteger. Boa noite a todos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós,
e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessário. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos. Se vieram com intenções malévolas, rogai notadamente ao espírito do Dr. Henrique Krieger, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Quero estar de bem, vivendo em harmonia, sempre ser sincero, repartir felicidade. Eu sei que eu posso conseguir, preciso semear palavras que estimulam gestos que cativam, impulsionam a prosseguir, acreditando em Deus. Nada é impossível, e assim no coração, no olhar e na palavra, no encanto da canção, eu sinto a oração vibrando em seu louvor, no sol, na luz da lua, por onde quer que eu vou, sou livre para ver, ouvir e analisar. Devemos a nosso discernimento. Podemos refletir, orar e vigiar, e assim nos proteger, para ter bons sentimentos em toda a gratidão, na mão que afaga e ampara, no ato do perdão, nas pedras e nos vales, em todo o universo, nas mães com seu amor. Eu sinto tua presença, meu Pai, meu Criador.
Eu quis te conhecer, eu quis te encontrar, mas pelo caminho vi gente a chorar, sem ter o pão, sem lar, sem alegria, uns na solidão, na dor e sem família. Lembrando de você, eu busquei ajudar, tentando socorrer, de algum jeito confortar, levantar os caídos, falar ao coração. Só o Cristo é o alívio pra toda provação. Foi então que você me apareceu, ó Mestre, um sorriso desses irmãos meus, me dizendo assim: eis-me aqui. Se me amas, se me amas, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Foi assim que eu percebi que pra te encontrar devo amar, fazer o bem, meus irmãos eu amparar. Fui sentir sua presença nos humildes na cidade, no anjo da compaixão, nos braços da caridade. Foi então que você me apareceu, ó Mestre, um sorriso desses irmãos meus, me dizendo assim: eis-me aqui. Se me amas, se me amas, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais velho que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a margem da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, a luz nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou, vai sempre existir.
Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou, vai sempre existir. Por isso nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Eu tanto ouvia falar de ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu vim buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi, vestido em ouro, te imaginei, mas tão humilde te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Eu tanto ouvi falar de ti, por isso hoje estou aqui. Durante a caminhada, irás entender. Boa noite, pessoal. O evangelho de hoje caiu no capítulo 11. Dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras.
Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a malícia, lhes disse: Hipócrita, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e deixando-o se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhe era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para retribuírem a cada um o que lhe era devido. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como queríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Assim seja. Meus amados irmãos, boa noite a todos. O tema do Evangelho dessa noite vem nos ensinar que, como estava preocupado naquele tempo, a tentação para com Jesus. E os judeus, não gostando de pagar os tributos para César, que eles tinham horror, como diz na própria leitura, eles tentaram. Se queria que Jesus falasse que não era para pagar o tributo, mas Jesus mostra naquele momento a moeda. Então, de quem é a moeda? Quem fez a moeda? O que estava na cara da moeda? Não era César? Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim é a nossa vida aqui hoje. Nós temos as nossas preocupações com as nossas coisas rotineiras de sobrevivência das nossas vidas, da nossa prosperidade, da gente poder trabalhar, da gente poder viver esse mundo, né, material.
que a gente alimenta na nossa alma para que a gente possa progredir financeiramente, ter uma casinha, ter um carro. E assim é a busca dessa sobrevivência. E ela é legítima. Ela é legítima. A gente só não pode esquecer que tem os nossos irmãos menores também, que a gente também tem que ajudar. Isso também é legítimo. E tem uma coisa muito importante: a Deus o que é de Deus, que aí já passa a ser atemporal e passa a ser transcendental. Por quê? As coisas de Deus são diferentes, é aquilo que vai nutrir e evoluir a nossa alma. É aquilo que a gente procura dentro de nós, essa vontade que a gente tem de conhecer esse Jesus, de conhecer as maravilhas de Deus, e que a gente muitas das vezes não consegue alcançar de tão alto que é, e às vezes existe uma indiferença, uma dificuldade nossa em renunciar a certas coisas. Nós somos muito apegados a essa moeda de César, e às vezes nós ficamos assim, só pensando nisso, e às vezes a gente alimenta o corpo, mas esquece de alimentar o espírito. Então tem coisas que são de Deus, são coisas que a gente traz dentro dessa moral, que a gente vai caminhando, né? Essa caminhada longa que a gente faz da nossa jornada, e que às vezes a gente se perde. Então a lição vem chamar a gente nesse propósito. Hoje eu tinha preparado um tema para poder explicar para vocês, mas mais ou menos vai encaixar assim nessa nossa leitura de hoje. Quando começou, né? Quando Jesus nasceu, quando tinha no 10º ano já da era cristã, os 10 anos, né? Depois daquela sangrenta perseguição de Herodes, mandando sacrificar as crianças, teve um centurião romano que ele escondeu o filho dele. E ele foi morar numa cabana, num lugar mais deserto, numa colina de floresta, e ele escondeu esse filho dele lá. Ele deixava a mulher dele lá e ele trabalhava que ele era um centurião romano, ele trabalhava ali com Herodes. Então, a mãe já cansada daquela vida, do filho ter que viver escondido, ele só vinha à tardezinha, ele entrava para dentro do lar quando o pai chegava e depois que escurecia. Então ele acostumou a viver aquela vida. Um dia a mãe chegou e reclamou para o pai, falou que aquilo não era bom da criação, e como é que seria aquele filho que não tinha cultura, não tinha contato com outras pessoas, né? E o pai se sentiu muito constrangido e ficou pesaroso de ser verdade aquilo que estava acontecendo. Então o que acontece? Nisso, os dois ficaram muito chateados, ficaram tristes. O filho chegou, o menino de 10 anos chegou, e o filho chegou e viu aquele clima, perguntou: o que está acontecendo, né? Ele pegou e falou assim: meu filho, você não tem isso, você não tem aquilo. Mas os pais já tinham chegado numa conclusão, porque se ele confessasse, eles matavam ele às pedras, apedrejados, porque ele não cumpriu uma ordem de Herodes. Então o filho falou assim: pai, vamos ali fora. Pegou uma flecha, tacou uma flecha e mirou, soltou a flecha. E o filho foi falar para o pai: pai, o nosso pai do céu nós somos flechas humanas para os nossos pais. Quando Deus encaminha, a gente não sabe onde vai parar a flecha. Você sabia onde a flecha ia? Ninguém sabia onde a flecha ia parar, só ele. Com o passar de mais alguns anos, aquela mãe que não pôde criar aquele filho, ela dá para uma família grega muito rica e passa ele para essa família e pede para eles olhar ele. Então ali eles viram o potencial do menino tão inteligente, e o menino se forma em medicina e ele aprende a falar outras línguas, etc, etc. E esse menino sai e ele vê falar do Messias. E ele vai atrás desse Messias que ele queria conhecer, desse Jesus, né?
que curava, porque ele era médico, ele era cientista, então ele queria, porque ele também conseguia fazer isso, ele queria conhecer o maior de todos. Só que quando ele chegou, Jesus tinha sido sacrificado já há 3 dias. Então ele não conheceu Jesus, ele não teve condições de conhecer Jesus. E o que ele fez? Ele começou a contactar aquelas pessoas que Jesus tinha curado, que Jesus tinha salvado, e ele foi catalogando todos aqueles tratados. E ele foi fazendo isso, e ele foi conhecendo esse Cristo através das pessoas, daquelas pessoas que falavam para ele desse Messias. Assim somos nós, né? Trazendo para a vida, a gente pega o nosso evangelho e nós vamos aprendendo a conhecer esse Jesus também dentro das nossas vidas. Quando ele pega esses tratados, o que acontece? Esses tratados hoje são conhecidos como o Evangelho segundo São Lucas. Então ele era Lucas. Então muita gente não sabe, né? Que São Lucas passou toda essa vivência. Foi o primeiro dos evangelistas a escrever o Evangelho. Então, gente, às vezes a gente passa muita dificuldade, a gente amar esse Cristo e buscar esse Cristo na nossa vida. Um dia, uma irmã na nossa casa perguntou para mim, como é essa fé? A gente tem que ter fé, mas saber, não é uma fé única, somente minha, a minha mesma fé, a minha própria fé, de eu acreditar. Mas eu tenho que acreditar que existe algo maior, que é Deus, e que me auxilia nessa minha fé. E eu preciso crer, eu preciso confiar. É assim, saber que existe alguém, um Pai, que também me auxilia. Então, para poder finalizar, né, eu vou finalizar parafraseando Paulo, porque Paulo fez a sua confissão irrevogável, né, aos Gálatas, e ele fala assim: não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Que Jesus abençoe a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse momento tão sagrado para todos nós, que é estar numa casa de oração, com as intenções direcionadas para o bem da nossa individualidade, da nossa família. Mas vamos ampliar esse desejo para que esse bem se estenda a todas as famílias, a todas as pessoas que possam estar passando por provações, que estão enfermas da alma, do coração, da mente, do espírito, aqueles que passam pela prova do abandono, a prova da mendicância, a prova da descrença, a prova do vício, da enfermidade, aqueles que não têm para onde ir, nem para onde voltar, nem por que mais caminhar, aqueles que perderam a esperança, que perderam o maior bem que um filho de Deus possa possuir, que é o amor à vida. Vamos pedir que nesse momento esses irmãos espirituais que tão boamente toda semana, dia após dia, estão aqui nesta casa, em tantas outras casas de orações, Pai, vem nos trazer essa esperança, para fazer essa semente de mostarda germinar em nossos corações, se tornar uma fé viva, uma fé cheia de esperança, na certeza de que cada um de nós somos filhos de Deus, somos irmãos, somos uma família, que o Senhor é o pastor de todas as suas ovelhas. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim terá vida e terá vida em abundância. Eu sou o médico das almas. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão dadas por acréscimo. Que o Senhor nos permita fortalecer nossa fé a cada manhã, a cada dia, e que possamos não apenas crer, mas acreditar que Ele é nosso pastor e que nada nos faltará.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Hoje, amém, sempre que assim seja. Lembra-nos também de nossa mãe, Maria. Esse anjo de Deus, esse Espírito Divino que desceu aos mundos físicos da terra, para receber o seu ventre, o Cristo de Deus, o Senhor Jesus, com Maria de Nazaré, a intercessora dos mais aflitos, essa alma generosa que ainda trabalha tanto por essa humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual, que assim seja.